Olá, queridos colegas e candidatos, tudo bem? Estamos aqui de novo para a gente resolver mais algumas questões de fisioterapia neurofuncional, agora numa segunda parte. Eu sei que vocês acertaram todas as questões, mas é sempre importante a gente rever, principalmente aquelas proposições que não se aplicam à resposta da questão, para a gente revisar alguns conceitos. Vamos lá, primeira questão? Na verdade, se confere, né? Se representa a questão 4, onde nós temos um caso clínico de um paciente de 22 anos que sofreu uma lesão raquimedular, então ele teve um problema na medula, né, uma lesão completa em nível de C6. Então, relembrando aí o que a gente já sabe, quando a gente fala que a lesão foi em nível de C6, isso quer dizer o último nível preservado. E como a lesão desse indivíduo foi uma lesão completa, isso quer dizer que abaixo desse nível nós não vamos encontrar nenhuma ação motora e também nenhuma função sensorial, ok? E isso aconteceu em um acidente com um veículo motorizado, então foi um traumatismo raquimedular. Que músculos permanecem inervados nesse indivíduo? Aqui a gente vai ter que lembrar dos miótomos dos membros superiores. Lembrando que a classificação internacionalmente aceita é a ASIA, né? Que ela classifica com relação a tanto com relação ao comprometimento quanto com relação ao nível. Então, seguindo a ASIA, a gente sabe que os miótomos dos membros superiores eles são utilizados para a classificação do nível de preservação em relação aos membros superiores. Então, vamos ver as proposições para ver qual que se aplica àquele paciente que tem nível de preservação em C6, no sexto segmento da medula cervical. Então, a proposição A, ela traz que esse indivíduo mantém inervados o tríceps braquial e o flexor dos dedos. Isso é falso, porque a inervação do tríceps braquial é a inervação de C7, né? E o flexor dos dedos de C8. Como, de punho e dedos, né? Como a preservação é em C6, isso quer dizer que C7 já está comprometido, não tem nenhuma função ali. Então a letra A não se aplica a essa, não é a resposta dessa questão. A letra B, né? Ele traz que estão preservados os músculos intrínsecos da mão e os flexores dos dedos. Novamente, esses são miótomos mais inferiores, de C8, né? Então, isso não se aplica a um paciente que teve uma lesão acima, em nível de C6. Proposição C. Esse indivíduo teria, então, os extensores radiais do punho, então ele consegue fazer a extensão do punho, e ele mantém o peitoral maior, parte da inervação do peitoral maior, principalmente as fibras mais superiores, né, a porção, as fibras claviculares. Isso aqui é verdadeiro. Então, o miótomo de C6, né, reconhecido pela ASIA, é o miótomo dos extensores do punho. Então, se esse indivíduo ele tem uma lesão em C6, essa musculatura está sim preservada e ela responde essa pergunta. Vamos seguir adiante para a gente ver por que as outras não se aplicam. Peitoral maior estaria preservado. Porção external ou porção intermediária, isso é falso. Então, não se aplica. Além do que os flexores do punho também, que são do nível de C8, então não se aplica. Por fim, extensores dos dedos e grande dorsal também são níveis mais baixos, né, envolvendo inclusive níveis de tronco, e não se aplicam então a um paciente que tem uma lesão mais alta. Portanto, a resposta que se aplica aqui a essa pergunta é a letra C. Seguindo adiante, a próxima questão. Um outro caso clínico de seu José Carlos, tem 65 anos e apresenta um diagnóstico clínico de doença de Parkinson. Há 2 anos ele realiza fisioterapia visando diminuir o tônus da musculatura axial. A gente sabe que o paciente parkinsoniano ele aumenta esse tônus, né, da musculatura, principalmente flexora e adutora. Ele apresenta uma hipertonia, diferente da hipertonia do paciente de acidente vascular, né, que é aquela hipertonia elástica, velocidade dependente. A hipertonia do paciente parkinsoniano é aquela hipertonia plástica, né? É uma hipertonia que não depende da velocidade, que não tem predileção por grupo muscular, né? Então é aquela rigidez tipo roda denteada que a gente já conhece. Por conta desse aumento do tônus da musculatura de tronco, da musculatura axial, ele tem então uma redução, né? Enfim, uma redução da mobilidade do tronco. Então, o objetivo da fisioterapia seria reduzir essa rigidez de tronco, possibilitando que esse paciente tenha maior mobilidade para a realização dos seus movimentos funcionais. Desse modo,
Desde que não haja contraindicação para a técnica, o programa proposto para José Carlos deve conter movimentos, então cinesioterapia, para estimular essa movimentação do tronco. Em que sentido? O que é mais interessante? Vamos ver as proposições. Letra A. Seria interessante trabalhar com esse paciente a extensão do tronco. Veja bem, embora esse paciente ele apresente um padrão flexor, a extensão do tronco para esses pacientes muitas vezes são medidas de movimentação do tronco que levam a muita instabilidade, né? Porque esse paciente parkinsoniano ele também tem instabilidade postural. Então, se ele é deslocado para trás e aumenta essa instabilidade, a tendência é que esse tônus aumente ainda mais. Isso não é, então, interessante para o paciente parkinsoniano. A questão A não responde a nossa pergunta. A proposição A. Proposição B, antiversão de pelve. Então, os movimentos de antiversão e retroversão de pelve são movimentos muito específicos, movimentos muito delicados, né, que precisam ter um controle muito grande para serem realizados e é de difícil realização por parte do paciente parkinsoniano, além do que eles trabalham num plano onde nós não vamos ter repercussão para a redução desse tônus axial. Então, a antiversão de pelve, ela também não é interessante. Letra C. Os movimentos deveriam ser movimentos de rotação do tronco. Muito bem. Os movimentos de rotação do tronco são aqueles movimentos que mais trabalham a mobilidade do tronco e que reconhecidamente são movimentos que reduzem o tônus muscular desses pacientes. No caso do paciente parkinsoniano, os movimentos de rotação do tronco, além de favorecer a funcionalidade, são movimentos que reduzem esse tônus axial do paciente parkinsoniano. Então, a letra correta para essa questão 5 é a letra C. Essa é a resposta correta. Por que não é a letra D? Porque assim como a antiversão, né, não é indicado por ser um movimento específico, muito complexo, delicado e não ter interferência sobre a redução do tônus, principalmente do tronco, a retroversão da pelve também não é. Então, não vamos marcar a letra D. E por fim, a letra E. Os movimentos de inclinação do tronco são também movimentos que levam a muita instabilidade desse paciente. E como nós falamos, as instabilidades acabam gerando uma contração muscular protetora que, ao invés de reduzir o tônus, aumenta ainda mais esse tônus. Então, não se aplica à nossa questão. Sendo assim, a resposta certa é a letra C. Rotação de tronco para os pacientes com Parkinson que tem rigidez. Ok? Maravilha. Vamos à próxima questão. É também um outro caso clínico, né, de um paciente de 80 anos. Ele sofreu queda da própria altura e evoluiu para um traumatismo crânioencefálico. Então, isso é muito comum nos idosos, né? A queda nos idosos. E esse indivíduo tem uma redução dos mecanismos, das estratégias de reações de equilíbrio, principalmente de reações de proteção, acaba chocando a cabeça e formando então, né, evoluindo então para um traumatismo crânioencefálico. Ao ser avaliado pelo fisioterapeuta, ele recebeu nota 3 na avaliação motora da escala de Glasgow. Então, a escala de Glasgow é aquela escala de escolha para avaliar a gravidade do TCE. É uma escala que tem 3 níveis, mas observe que aqui ela está avaliando apenas o aspecto motor. Então, a gente tem que estar atento a isso. Diante dessa proposição, a gente tem que assinalar a alternativa que corresponde à correta classificação dessa nota. Então, o indivíduo ele recebeu nota 3. Né? A nota 3 não é a pior nota, mas é uma nota intermediária na avaliação motora. Vamos ver o que é que esse paciente, então, ele apresenta de resposta quando ele recebe a pontuação 3 na escala de Glasgow para avaliação motora. Então, ele, quando é estimulado dolorosamente, esse indivíduo responde com uma flexão anormal. Essa é uma resposta encontrada, né? Obviamente uma resposta reflexa ao estímulo doloroso, e que recebe na escala de Glasgow a pontuação 3. Então, a proposição correta para essa questão é a proposição A. Por que as outras não são corretas? Porque se o indivíduo ele é estimulado, né? Ele não se movimenta de forma nenhuma, ele recebe a menor pontuação nessa avaliação motora, que corresponde à pontuação 1. Ok? Se o indivíduo ele localiza os estímulos dolorosos, ou seja, se esse indivíduo ele, né, responde quando você estimula dolorosamente, ele responde localizando esse estímulo doloroso, ele tem uma pontuação acima, né, ele tem uma pontuação 4 na escala da Glasgow. Então, não se configura aqui a resposta dessa pergunta. Se o indivíduo ele obedece a comandos, ele tem a maior pontuação na avaliação motora. Tá? Então, é a pontuação 5, né? Isso
Não se aplica, então, aqui a nota 3 na escala de Glasgow. E, por fim, se esse indivíduo, quando estimulado dolorosamente, ele apresenta um padrão extensor, ele recebe a pontuação 2. Então, o padrão extensor é um padrão de resposta menos favorável do que o padrão de flexão ao estímulo doloroso. Por isso que no padrão de flexão, né, de resposta em flexão, ele apresenta o 3 e na extensão ele apresenta grau 2. Como aqui na proposição ele recebeu nota 3, quer dizer que ele respondeu com flexão anormal aos estímulos dolorosos, né, realizado pelo fisioterapeuta que o estava examinando. Tudo bem? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado todas as questões e compreendido, né, o raciocínio de todas essas questões para ajudar você na hora que você for fazer a sua prova. Tudo bem? Então, até uma próxima oportunidade onde nós vamos resolver outras questões.